Fala rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando mais um episódio do Pelota Cast, para analisar o que de melhor e o que de pior aconteceu na rodada da dupla Grenal. Estou mais uma vez aqui com meus amigos, então, parceiros de programa, Alexandre e Lucas Portos. Fala Alexandre, beleza? Fala Henrique, beleza? Fala Portinho, beleza? Um abraço aos nossos ouvintes e vamos lá, né? Tem bastante coisa pra gente conversar sobre a rodada e também sobre as próximas semanas. Boa. E aí Portinho, como é que estamos? Tranquilo? Fala Henrique, beleza? Fala Alexandre, um abraço a vocês dois e também a quem nos acompanha em mais um episódio do Pelota Cast para, como vocês mencionaram, falar sobre essa rodada que, né, terminou faz alguns minutos. Vamos destrinchá-la e já projetar o que vai ocorrer nos próximos jogos. Boa. Então, vamos começar vamos começar com o Inter hoje, então, que voltou a vencer depois de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, voltou o G6, venceu de virada o Botafogo por 2-1, gols de Patrick e Yuri Alberto, um gol polêmico, que a gente vai falar bastante hoje também. E aí, Portinho, o que tu achou da recuperação do Inter aí na tabela? E finalmente, mesmo talvez não tendo jogado tão bem, conseguiu o resultado, coisa que não estava acontecendo nos últimos tempos. O que tu achou? Exato, Henrique. Eu acho que, começando já por esse ponto que tu mencionastes, a melhor notícia é que o Inter finalmente ganhou, né? Já era inadiável essa vitória. O time do Inter estava ficando muito para trás na tabela, estava ficando estagnado, tanto que em comparação para o Grêmio conseguiu alcançar o Inter na tabela e a diferença de pontos era mais de 10 algumas rodadas atrás. Então o Inter entrando já na parte do jogo não jogou bem, não mostrou a evolução contínua que ele vinha mostrando até mesmo depois do jogo do Boca Juniors. Foi meio preocupante a atuação do Inter em alguns aspectos. De novo, parece que o time do Inter ele é dependente da posição, né, do D'Alessandro. Então tem alguns momentos nos jogos do Inter em que o Inter fica muito carente de um armador, de alguém que consiga centralizar, né, as ações no comando de ataque. E a zaga, né? A zaga do Inter é incrível o que aconteceu com esse jogador, o Vitor Cuesta. É impressionante, né? O decréscimo de qualidade que ele vem tendo. Ele só pode estar com algum problema, não sei, particular, alguma coisa extra, porque futebol ele tem. Eu só não entendo como pode, de uma temporada para outra, cair tanto o futebol dele. É verdade, ele vem colecionando alguns lances bizarros e comparado com o próprio Brasileirão do ano passado, não é nem sombra do jogador que era. Exato. Ele é impressionante, parece que são dois jogadores diferentes, sabe? Não sei, talvez as pessoas, até eu mesmo, tinham a opinião que ele vinha sendo prejudicado porque trocaram, né, o companheiro de defesa dele, que era o Moledo, tinham colocado primeiramente o Bruno Fux, que foi vendido para a Europa, depois até o próprio Zé Gabriel, né, que foi uma aposta do Kudê. Então eu achava particularmente que era esse o problema dele, mas o Moledo volta e parece que o Moledo tá sozinho na zaga, né? O Cuesta, ele não tá ali, parece que ele não tá nem, só tá de corpo, não tá de alma dentro de campo. Então o Inter ontem pagou mais uma vez por esses erros defensivos. Tomou o gol do Botafogo, do Pedro Raul, né, que era um jogador que até o Inter queria trazer alguns meses atrás. E depois teve que, entre aspas, parir uma bigorna para ganhar do fraquíssimo. Olha, com todo respeito, mas o time do Botafogo, ele já tá rebaixado nesse campeonato, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o resultado foi bom, mas a atuação foi péssima. Olha aí, forte o Porto. O que tu tá achando, Alexandre? O que tu viu desse jogo aí? E o que tu tá achando agora dessa retomada do Inter mesmo, que ainda não reencontrou o bom futebol, pelo menos não deu continuidade, porque tinha reencontrado lá na Argentina, mas parece que deixou por lá mesmo. Cara, eu quero falar aí do Inter também, né, sobre as minhas percepções, mas eu preciso começar falando do Botafogo rapidinho, se vocês me permitirem, né. Só um pontuar, assim, né, que só o Botafogo pra tomar o segundo gol que tomou Verdade. neste sábado. Impressionante esse clube.
Com todo respeito ao Botafogo, né? Mas é uma coisa impressionante que acontece com esse clube. Mas enfim. Daquelas que só acontecem com o Botafogo. É exatamente isso. Os próprios torcedores falam, né? E essa foi mesmo, realmente. Foi um gol com selo Botafogo. Perfeito. Tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Mas sobre o Inter, né? Que é o nosso assunto principal agora. Eu acho que foi a primeira vitória, né? Sob o comando do Abel Braga, vitória, né? Porque as outras duas tinham sido com eliminações, né? Nos pênaltis, né? E eu acho que era o mais importante, né? O Portinho falou que a atuação foi péssima, né? Isso deixa dúvidas, né? Porque o Inter tinha crescido de rendimento aí nos últimos 2 jogos. Mas eu acho que o mais importante pro Inter era vencer, né? Não poderia deixar escapar 3 pontos contra o Botafogo, que vinha de sei lá quantas derrotas seguidas, pelo menos 4. E que agora tá na lanterna. Então acho que o Inter fez o que tinha que fazer, né? Desse jeito, né? Com esse segundo gol aí, aproveitando essa sorte do Botafogo, né? E acabou conquistando os 3 pontos e já volta a vislumbrar o G4, né? Então acho que o mais importante aconteceu pro Inter no sábado, né? E acho que foi o que melhor poderia acontecer realmente. Teria que vencer, não podia adiar mais uma vitória no Brasileirão. E aí, Porto, mas será que tu não gostou de nada? O Patrick confirmou, vem jogando bem o Patrick, ele é um cara, se por outro lado o Edenilson vem muito mal, não tá se encontrando nessa temporada, o Patrick, ele vem crescendo, assim, eu tenho gostado de ver ele jogar em algumas partidas, assim, por mais que às vezes o time não colabore, ele compensa na força física, na vontade de ir pra frente, né? Às vezes até demais, porque ele baixa a cabeça, sai correndo e não para. Mas eu acho que o Patrick é um cara que vem se salvando. O Moisés também, cara, eu acho que dá pra falar que fez uma partida digna, vamos dizer assim, perto do que ele vinha fazendo. Ele tá jogando bem também. E o Yuri Alberto, né? Que se a gente bota na conta da zaga do Botafogo, tem que acreditar também, tem que dar os méritos pro Yuri Alberto, que acreditou na jogada do segundo gol ali e fez o gol. Concordo contigo, Henrique. Até todos os jogadores que tu falaste agora eram jogadores que iam fazer parte do meu comentário positivo. Acho que o próprio Yuri Alberto, como tu falou, vem mostrando um crescimento bem significativo, sabe? Eu acho que esse jogador ele tem aquilo que o atacante, o centroavante precisa, que é finalizar bem, que é ter o faro de gol. Até mesmo ontem foi oportunista, né? Ontem foi literalmente oportunista no lance. Então, ele é um dos pontos positivos desse time. O Patrick, claro, já dispensa até comentários, né? O Patrick, ele é um dos melhores jogadores do Inter na temporada, isso é inegável. Muitas vezes ele paga por ter que carregar o piano sozinho, né? Até pelo próprio Edenilson também não está confirmando seu futebol, assim como o Vitor Cuesta, que eu tinha mencionado no início do programa. Mas o problema do Inter ali é que, até em relação, falando especificamente do jogo de ontem, foi que é inadmissível, cara. Praxedes, ele vinha jogando bem, ele é um jogador, uma peça importante no time do Inter, então ele ficou ausente porque ele foi chamado, né, por um amistoso da seleção sub-20 contra a Bolívia e ele foi banco, sabe? Então... tem coisas inacreditáveis, né, cara, inexplicáveis, e como o clube não tem uma autoridade nisso aí também, porque, cara, é inadmissível isso. O Praxedes jogou uma bola redonda lá dentro da Bombonera numa Libertadores, aí depois tem que ir para um amistoso desses aí para ser banco. É ridículo, cara. Eu acho que o Inter tinha até que pedir esclarecimentos para a própria CBF para uma convocação dessa, um absurdo. Exato, concordo totalmente contigo. Mas o que vamos esperar do Inter também, né, em relação à direção? Eu já não tenho esperança nenhuma e só agradeço que essa direção tá indo embora de uma vez por todas, né? Essa é a grande verdade. Então, nesse ponto, eu não espero nada. Mas, né, então isso prejudicou o Inter ontem também. O próprio Johnny, né, que vem sendo convocado para a seleção americana, tá machucado também, é um desfalque, né? São duas peças que vêm se destacando, 2 garotos, né? Vamos dizer assim, que vêm se destacando e dando vitalidade para a minha cancha do Inter. Então, como o Inter não tem um plantel com muita profundidade, essas coisas fazem a diferença. E talvez a gente pode até acreditar isso na má atuação de ontem. Agora,
tem caras que não podem fardar no Internacional, né? Com todo respeito a esses profissionais, mas Rodinei, sabe? Cara, eu ia falar do Rodinei. O Rodinei, ele é impressionante. Cara, ele tem que agradecer não só a Deus, mas ao juiz também por não ter expulsado ele, né? Porque, Claro. eu falei, ele deu um belo bloqueio ali no lance ali, já tinha amarelo e, cara, ele não foi expulso, eu não sei porquê, sinceramente. Não dá, aquele lance é inacreditável, né? Por Sabe. parte do juiz, eu concordo contigo. O cara deu ali, né? Como até tu mesmo falou ontem no grupo, né? Que temos de WhatsApp, o cara foi jogar squash, né? Jogou squash, vôlei, handball, basquete, qualquer esporte aí, pode escolher. Exato. Entendeu? Exato. E já não é a primeira dele, né? Teve aquele lance também contra o Bahia, que nos custou uma vitória dentro do Beira-Rio, quando o Inter era líder. Então, um jogador que não tem condições, né, de vestir a camisa do Inter. É muito decréscimo de qualidade de futebol, de qualidade, inteligência emocional da parte dele, né? Porque não tem outra explicação, né? Para um lance daqueles de ontem. E é isso, em suma, o Inter, mesmo com as dificuldades, a vitória foi extremamente importante. Claro, aí entrando na grande polêmica do jogo, né? Não sei qual é a opinião dos amigos, mas para mim, aquele gol ali que o Botafogo tomou, como vocês falaram, só acontece com o Botafogo. Inclusive, ontem, até comentando com alguns amigos meus colorados, eu falei para eles, né? Olha, ser colorado não é fácil, mas ser botafoguense, cara, olha que missão injusta na Terra, né? É complicado. Mas ali foi, né? Eu vi muitas pessoas até mencionando a própria falta de fair play do Yuri Alberto, e não acho que foi o caso, sabe? Cara, fair play, tá louco. É. Os zagueiros ficaram parados, eles nem deram bola pro lance. Como assim fair play? Exato. Os caras vão ali, entregam o gol e querem que o cara peça desculpa ali, devolva a bola, só um pouquinho. Exato, entendeu? Então, pra mim foi um lance de pura desatenção da zaga do Botafogo, uma displicência absurda, né? E o Roberto foi oportunista. Então, mais 3 pontos na conta do Inter. Graças a Deus, o Inter tá vivo na disputa por uma vaga na Libertadores. E, claro, eu ainda mantenho a minha opinião que o título é improvável, mas, né, a gente sempre olha de canto, né? Pega a cadeira do lado do teatro, fica ali à espreita, né? São Paulo já perdeu hoje, e isso é um bom sinal até pro próprio Campeonato Brasileiro. Tá certo. E tu, Alexandre, mais algum comentário aí sobre o Inter? O que tu achou do segundo gol ali do Colorado? Se tu acredita 100% a defesa do Botafogo, ou também olha, o árbitro a gente vai ter que falar um pouquinho também, porque ele tava de costas pro lance e ele teve que ir no VAR pra ver o lance. Eu achei que o juiz ele foi tão atrapalhado quanto a defesa do Botafogo. Não sei qual é a tua visão aí. Eu concordo com os amigos, eu acho que discordo um pouquinho nessa última frase aí, porque eu acho que quase nada pode ser mais atrapalhado do que a defesa do Botafogo. Foi um erro crasso, realmente, uma coisa absurda que eles fizeram. Eu já tinha entregado um gol contra o Flamengo no clássico da semana passada, e neste jogo, então, olha, foi bizarro. Eu acho que não tem a ver com o juiz, eu acho que foi um erro absurdo realmente da defesa do Botafogo, e o Inter aproveitou, o Yuri Alberto aproveitou e fez o que tinha que fazer, botou na rede, né, e deu a vitória pro Inter, e o Botafogo amarga aí, então, a lanterna, né. Sobre o Inter, eu só queria pontuar, que tá me chamando a atenção bastante, não sei se o rendimento, assim, na visão do Portinho, né, também caiu tanto, mas o Thiago Galhardo, né, depois que o Cudê saiu, ou depois que foi convocado... Eu queria ouvir o Porto falar também, porque o Galhardo tá devendo. Cara, o Galhardo grande futebol da vida dele, da carreira dele, foi com o Cudê, né? Ele foi embora com o Cudê, só ficou ali o corpo, que nem o outro. Tu acha que ele deveria ir pro Celta de Vigo? Não nesse ponto, né? Eu acho que eu confio muito no futebol dele, querendo ou não, ele é artilheiro do Brasileirão ainda, né? Mas é inegável, o Cudê foi embora e ele parece que foi junto dentro da mala no avião, porque foi embora o futebol dele do Beira-Rio, né? É inegável. Eu fico na dúvida se foi a saída do Cudê ou se foi a maldição da seleção, né? Impressionante, um jogador é convocado para a seleção, quando ele volta, olha, dificilmente volta na mesma forma do que foi convocado. Ainda mais ele que foi lá, deu uma entrevista bonita, chorou, se emocionou, e depois o futebol também foi de chorar, mas
Mas também, vamos ser justos, não foi só ele, né? O Inter caiu demais de produção e que acabou refletindo no futebol dele, porque quando o Inter tava bem, ele era a cereja do bolo ali. Mas, então tá, gurizada, eu acho que de Inter, por enquanto, a gente era isso mesmo, depois a gente pode abordar depois mais um pouquinho das eleições, ou também deixamos no episódio da quinta-feira, porque as eleições são na quinta, né, Porto? Isso mesmo. Então o pátio na quinta-feira. Vai ser um belo, além do Grêmio Santos, vai ser um assunto quente pra gente comentar também. Vamos partir pro Grêmio então, cara. O Grêmio, como previsto, foi um grande programa esse jogo do Grêmio, sábado, às 9 horas da noite, contra o Lanterna, até então Lanterna Goiás, né, que agora é o Botafogo. A dupla Grenal enfrentou os dois piores times do campeonato e o Grêmio não conseguiu vencer. E aí, Alexandre, o que tu achou? O Grêmio com um time misto, dá pra dizer, jogaram alguns jogadores titulares, PP, Matheus Henrique. O que tu viu aí desse jogo? O que tu achou? O que tu tem pra comentar? O que tu tem pra lamentar? Também tem. O que tu achou aí? Então, né, as previsões, né, do nosso podcast se confirmaram. Realmente um programa terrível, né, conforme ia entardecendo ia piorando, assim, porque o primeiro tempo ainda foi aceitável. Exatamente. Né? Assim, ó, no primeiro tempo eu tava achando legal. Não, até que não é tão ruim até um jogo esse horário. Quando acabou, cara, eu tava assim, ó, por que eu olhei isso aqui? Eu estraguei a minha noite. É brincadeira. Exatamente isso. Então, no primeiro tempo o Grêmio ainda consegue criar algumas chances, né? Chega bem ali algumas vezes, né? Alguns lances, o Orejuela ali chegou numa batida cruzada, assim, que a bola passou raspando a trave. Algumas bolas, assim, que entrava na área, assim, aí tocava para trás, mas não tinha ninguém para completar. O Churin também cruzou uma bola, o PP não conseguiu dar o carrinho. Então, o primeiro tempo até foi promissor, assim, acho que no intervalo as coisas vão se ajustar ainda mais e no segundo tempo vamos conquistar essa vitória, né, que teria que vir. E aí o segundo tempo foi, assim, absolutamente lamentável, foi 45 minutos de nada, absolutamente nada em campo, não aconteceu absolutamente nada. Ou melhor, aconteceu perder, né? Aconteceu, o Goiás quase fez um gol, né? O Grêmio realmente não teve nada, teve um lance ali que até reclamam pênalti. Matheus Henrique, né? Não achei nada. Também não achei nada, né? Errou, não chutou em gol, não chutou... Exatamente. Foi embalado e caiu. Eu também acho que foi isso e cara, foi lamentável, assim, sobre o jogo, assim, é até difícil, não dá nem mais pra falar muita coisa, porque só de ver já foi demais, ter que falar sobre esse jogo é mais difícil ainda. Então, o que eu tinha pra comentar é assim, ó, cara, quando a gente lamenta, assim, por que o Grêmio não ganha o Brasileirão há tanto tempo, né, como é que a gente não consegue chegar, a gente moldura, assim, 2 jogos, esse, né, contra um Lanterna, estádio vazio, obviamente, na pandemia, né, e a moldura aquele contra o Corinthians com 2 a mais. É por isso que o Grêmio não ganha brasileiro, porque o Grêmio não aprendeu a jogar pontos corridos ainda 20 anos depois da criação dos pontos corridos. Então isso é muito lamentável. O Grêmio não aprende, o Grêmio não consegue se adaptar a esse campeonato, não consegue entender que para ser campeão tu tem que ganhar os jogos fáceis, e o Grêmio não ganha. Cara, eu concordo com as coisas que tu falou, eu só acho que a gente tem que tentar ver assim o contexto, né, onde está inserido esse jogo, que é no meio de um mata-mata que o Grêmio esperava estar mais tranquilo, né? Então, depois do primeiro jogo contra o Santos. Então, assim, claro, o resultado é de se lamentar, né? Porque o Grêmio teve as chances para ganhar o primeiro tempo, o Grêmio empilhou chances. O Lucas Silva, vamos ter que falar, né? Porque ele tá até agora batendo falta, chutando de fora da área com a alcunha de bom batedor, que ele pega forte na bola. Cara, eu me lembrei, vendo o jogo, cara, eu me lembrei do choque de cultura ali, que é o falha de cobertura. A grande virtude dele é o chute forte pra fora. Foi impressionante, cara, impressionante. E aí a câmera filma ele passa a mão no cabelo, ele é um bonitão. Mas na hora de chutar no gol tá difícil. Olha, foi... Se teve alguém também que me deixou irritado no sábado, foi ele. Apesar de que ele fez um bom jogo. Foi na hora da finalização mesmo que ele ficou devendo.
Mas, no mais, assim, eu acho que o Grêmio fez um jogo razoável, apesar do segundo tempo ali. Que aí eu acho que cansou também, porque o campo estava bem pesado, bastante bem molhado o campo. Mas eu acho que o Grêmio também deixou 2 pontos importantes que, além de para a própria campanha do Grêmio, fazem falta, assim, mas nesse momento era muito importante, porque aí hoje o São Paulo jogava um clássico, perdeu o clássico. Então, se o Grêmio realmente quisesse se aproximar, tinha que ganhar esse jogo, ainda mais que se atrasou demais no início do campeonato, então não tem muita gordura e não tem margem para esse tipo de resultado. Mas também, se a gente pegar, entraram bastante garotos aí no segundo tempo. O Patrick voltou do time de transição e espero que já volte para lá, porque a gente viu que ele entrou e foi o mesmo Patrick de todos os jogos. Não, tá difícil, cara. Eu acho que ele tem que ser emprestado para pegar uma rodagem maior. Mas no mais, assim, eu acho que o pensamento é na quarta-feira mesmo. Enfim, eu acho que o Grêmio tá bem mobilizado para esse jogo de quarta-feira e vamos ver o que acontece. E tu, Portinho, chegou a ver o jogo? Viu os maiores momentos? O que achou? Não, eu aproveitei meu sábado à noite e fui ver o jogo, né? Já tinha acabado de ver, né, um filme de terror também no Beira-Rio, então eu me senti preparado, né? Já falei, já que tô aqui, vamos dentro, né? Mas... Virou Halloween. Virou... Exato, perfeito. Não, é sexta-feira 13, né? Mas até, né, daí eu concordo com vocês que o primeiro tempo até foi um bom jogo, sabe, movimentado. O Grêmio teve algumas chances. Vi tu criticando, né, entre aspas, as bolas paradas do Lucas Silva, mas ele bateu bem uma falta ali, rasteira, né? Acho que, claro, é uma a cada 10, né? Vamos dizer assim. Ele bateu uma pra fora, bateu um tiro de meta dentro da área que recebeu sozinho. Mas é verdade, ele bateu uma falta rasteira ali, quase fez um grande Lucas Silva. Claro, não, realmente, o tiro de meta que ele bateu dentro da área foi terrível. Aquilo é uma chance bizarra que ele perdeu, né? Mas, claro, o primeiro tempo foi bom, no segundo tempo já foi bem mais sofrível, né? Conforme vocês falaram, parece que quanto mais se aproximava do final do jogo, pior ficava, né? Os obstáculos para ver esse jogo ficavam maiores. Mas a discussão aí, né, entrando ali na seara do Alexandre, da discussão sobre por que o Grêmio, né, até o próprio Inter não ganham campeonatos brasileiros, são escolhas, né, cara? São escolhas. Da mesma forma que a gente elogiou o Renato alguns programas atrás, dizendo que finalmente o Grêmio tinha aprendido a conseguir jogar todas as competições sem largar, sem abandonar o Campeonato Brasileiro. Esse foi o velho Renato. Esse foi o velho Grêmio dos Brasileirões passados, né? O Grêmio deixa 2 pontos com o antigo lanterna do campeonato. E é inevitável isso aí, né? A gente sabe que a conta chega lá no final do campeonato. Hoje, por exemplo, o Flamengo aproveitou e tocou 4 no Santos, né? Então já emergiu como um dos postulantes, ao título novamente. Então esses resultados vão deixando a tabela defasada, né? Pro próprio Grêmio, pro próprio Inter. Se fosse em condições normais de temperatura e pressão, o Grêmio ganharia esse jogo com o time titular. Poderia ser lá na Serrinha, em qualquer lugar. O time do Goiás não existe, com todo respeito. Então, é isso. 2 pontos jogados fora do Grêmio. O Grêmio agora tem o grande desafio da temporada, né? Como o Inter teve na semana passada. Claro, o Grêmio tem a Copa do Brasil ainda, eu sei. Mas a Libertadores é a Libertadores, né? Então o Grêmio vai ter que tentar reverter essa situação na Vila Belmiro. Entendo até certo ponto o abandono, entre aspas, do jogo de ontem. Só que é o seguinte, cara, tu abandonou o jogo de ontem? Não, tu abandonou o jogo de ontem, beleza, mas então na quarta-feira é sem desculpas, né? Então... é que eu acho muito forte. Ele não abandonou o jogo, cara. O Grêmio entrou com um time misto, pelo menos na minha visão, né? Não acho que abandonou, porque entrou com alguns titulares importantes e até o próprio PP jogou, o Kahneman jogou pra pegar um ritmo, é claro, mas
tinha um time bem considerável, assim, de uma qualidade considerável para ganhar do Goiás. Eu só acho que realmente é o problema do foco. E é por isso, claro, eu cornetei ali o Lucas Silva e tal, brinquei, mas eu também entendo o Grêmio nesse momento se dividir e tá mais focado no jogo contra o Santos e talvez tropeçar nesses momentos agora. O grande problema do Grêmio foi lá no início do campeonato, porque aí se atrasou demais. Mas agora, se tu for ver, o Grêmio vai jogar toda semana, tem decisão. Então é normal ter um desgaste não só físico, como mental também. A gente não pode querer que o Grêmio faça, por exemplo, a campanha que o Flamengo fez ano passado, porque foi uma coisa praticamente inédita o que o Flamengo fez, assim. Enfim, jogou muito e tinha um plantel muito qualificado. O time titular era muito forte. Enfim, o Grêmio tem um bom time, só que eu não acho que a expectativa tem que ser tão alta também. Claro, do Goiás tem que ganhar, mas eu também entendo pelo motivo dessas decisões. Assim, eu não sei o que o Alexandre pensa também, se ele tá indignado, se ele entende, mas a minha visão pelo menos é essa. Assim, o Grêmio perdeu muitos pontos jogando com o time titular, com foco inteiramente no Campeonato Brasileiro, e foi ali que talvez tenha perdido a possibilidade de brigar pelo título. E agora também o G4 começou a embolar, então é bom que o Grêmio abra o olho também, mesmo em meio a todas essas decisões aí. Eu acho muito válido pontuar o contexto, até porque eu reconheço que a minha análise é muito emocional nesse momento, porque assim, eu não tenho mais paciência de verdade assim, para olhar a tabela e ver uma sequência de 5, 6 jogos fáceis e ver o Grêmio perdendo pontos, entende? Porque isso acontece há anos, entende? É muito frustrante, sabe? O Grêmio não ter a postura de assim, entender que esse jogo é pra ganhar. Não interessa. Pode ser... Alexandre, só pra gente pontuar também, o Grêmio foi a 17 jogos sem 18 jogos sem perder. Não, então a gente tem que puxar isso também, pra tu ver que mesmo com esse empate aí, mas o Grêmio tá numa sequência excelente. E mesmo assim se atrasou demais no início do campeonato. Exato, então, se atrasou porque poupou contra o Ceará na segunda rodada, quando tinha só o brasileiro para jogar. Isso aí foi inacreditável, né? Eu sempre vou lembrar desse jogo aí, porque a gente poupou na segunda rodada de um campeonato para jogar a terceira. Eu nunca tinha visto isso. Então, assim... Verdade, eu não consigo não me indignar, entende? Porque é isso, assim, o Grêmio tem aí... Talvez saiu uma matéria recentemente que nos últimos anos, se tu pegar a campanha de todos os anos, a do Grêmio é melhor que todos. O Grêmio é muito regular, mas não pra ser campeão, né? O Grêmio nunca ganha os jogos, cara, 2 a mais contra o Corinthians, tu tem que ganhar até com o time sub-17, tu tinha que ganhar. Eu concordo, aquele jogo tinha que ganhar. Sabe, aí tu deixa, se tivesse ganho um desses 2 contra o Goiás ou contra o Corinthians, estaria a 7 pontos hoje, teria um jogo a menos que o São Paulo, estaria a 4 de uma liderança. Então, assim... Eu realmente reconheço que é muito emocional a minha análise nesse sentido, porque eu não tenho mais paciência para ver o Grêmio perder pontos fáceis em Brasileirão. Mas sobre a nossa sequência, sim, é uma sequência muito boa, de 18 jogos de invencibilidade, mas os últimos 2 jogos não foram muito bons em desempenho. E eu só queria também, aproveitando que a gente falou um pouquinho do Galhardo, e teve uma queda muito grande de rendimento, eu tô notando, não sei se vocês concordam comigo, uma queda, não, claro, tão acentuada, mas uma queda no rendimento do PP. Não tem sido mais aquele PP que tá fazendo a diferença, entende? Eu concordo. Porto, quer falar primeiro, Porto? Fala. Eu até concordo com o Alexandre na questão do PP. Ontem eu vi que ele tentou algumas jogadas que geralmente ele tem a vitória pessoal, né, enfrentamento 1 para 1, e ele não tava conseguindo, tava meio que, parece que sem força, não sei, perdeu aquele tato driblador, né, que é característica do futebol dele. Agora, eu até voltando um pouco atrás no assunto, eu entendo essa indignação do Alexandre em relação ao Campeonato Brasileiro, porque tanto a torcida do Grêmio quanto a torcida do Inter não aguentam mais não ganhar campeonatos brasileiros. Eu acho que a gente tem que lembrar que é uma das maiores competições nacionais, é uma competição que... É a maior. Eu digo, desculpa, eu errei o termo, né? A maior competição nacional, obviamente, mas ela tem, talvez, pra mim,
né, particularmente falando, o mesmo tamanho que uma Libertadores América. Claro, é uma competição continental, mas a gente não pode só focar nas Copas, entendeu? Olha, tu pega dos pontos corridos pra cá, olha o absurdo de títulos em que o São Paulo ganhou, em que o Corinthians ganhou, o Cruzeiro ganhou, todo mundo entra na festa, menos Grêmio e Inter. Então, eu acho que é por isso que eu entendo e até concordo com o desgaste do Alexandre em relação a esse tipo de situação. Claro, o Grêmio tá na Libertadores, tá a um jogo da semifinal da Libertadores, isso aí é extremamente importante, mas como tu mesmo falou, Henrique, e aí, perde, tá sujeito a perder. E daí, tu olha a tabela do Campeonato Brasileiro, tá um bolo muito complicado até para conseguir vaga direta na Libertadores. Então é tudo ou nada sempre, sabe? É 8-80. Eu acho que o Grêmio, particularmente, tem plantel para conseguir pelo menos conciliar duas competições. Às vezes eu acho que o Renato, ele se preserva até demais. Eu concordo. Eu sei até que tu falaste aí do foco, e isso acontece também. Tu tá jogando contra o Goiás no sábado e na quarta-feira tu tem o Santos pela Libertadores, né? Isso aí é negável. O jogador já tá com a cabeça na quarta-feira. Mas eu acho que os motivos de Grêmio e Inter no campeonato são diferentes. O Grêmio tem plantel para mais, para conciliar pelo menos duas competições. O Inter tá ali, é quinto. Eu acho que é esse o tamanho do Inter dentro do campeonato. O Inter não tem um plantel tão profundo que nem o do Grêmio. Acho que o Grêmio deve em relação a ele mesmo nessa temporada. Os times ali da frente estão bem fortes. A gente pode pegar o São Paulo, que tá consolidado na liderança, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, aí vem o Inter, o Grêmio, e um pouquinho mais atrás vem o Fluminense colado, mas aí eu já acho que não tem tanta qualidade assim, tá fazendo uma boa campanha, mas que talvez não consiga se manter até o final. E aí um pouquinho mais atrás, com 38 pontos, um jogo de diferença, vem o Santos. Então, isso aí. Eu acho que assim, se a gente começar pensando no Grêmio, por exemplo, se o Grêmio começar só a valorizar as Copas, que nem a gente falou, pode cair semana que agora no meio essa semana já pode sair fora da Libertadores. Aí já começa, claro, vai entrar em outras 2 semanas de decisão já contra o São Paulo, então não vai ter descanso, mas lá na frente, se o Grêmio priorizar as Copas, também pode ficar sem nada lá na frente. Então o Renato adora falar que são 3 competições e tudo mais, mas se não abrir o olho pode acabar sem nada até uma vaga na Libertadores, então é difícil. Já o Inter, ele tem uma possibilidade agora com algumas semanas de preparação. Agora o Abel pode ter mais um tempo de dar uns treinamentos, de conhecer melhor os jogadores, então talvez também o clima político dê uma trégua aí depois da eleição, ou não, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver, mas a perspectiva do Inter é melhorar, né? Já o Grêmio, ele vai ter alguma instabilidade, eu acho, nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, porque, como eu disse, vão vir 2, além dessa próxima semana, mais 2 depois contra o São Paulo, decisões de mata-mata. Então o Grêmio tem que abrir bem o olho e saber dosar. Agora, puxando lá o que o Alexandre falou sobre o PP também, o que eu venho notando é que o Renato também não segura um pouco, sabe, o PP. O PP é um dos caras que mais jogou nessa temporada, então, assim, como o Cebolinha na temporada passada, o time ainda é um pouco dependente daquele ponta que vai pra dentro, que tem velocidade, que dribla e quebra um pouco a marcação, porque o time do Grêmio é muito toque, então ele precisa também de um cara driblador e tal. Mas ele poderia experimentar o Ferreirinha ali. Exato, eu concordo contigo, mas como a gente pode ver ontem, o Renato, ele não é dos maiores fãs do Ferreira, né, porque ele continua jogando com o Luiz Fernando e provavelmente vai entrar com o Luiz Fernando lá em Santos também. E eu não sei se tu notou também, mas sempre quando o Ferreira entra, o Renato grita demais com ele. Claro, eu acredito que são algumas questões táticas, até concordo que o Ferreira às vezes deve, mas em produção ofensiva é uma ilha assim o Ferreira, quando ele entrou ali, ele mostrou que ele é um dos poucos caras que fazia alguma coisa diferente naquele time ontem. Então eu acho que o Renato sim tem que
também dá uma rodagem no time, mas o PP ele tem que ser observado com atenção, porque ele está muito sobrecarregado, e esse sim, às vezes tem que dar um descanso para ele, por mais que ele seja um dos caras talvez o mais importante do time ali, ofensivamente, mas se a gente não cuidar, daqui a pouco ele talvez fique fora e nos prejudique, aí até para os mata-matas que o Grêmio tanto prioriza. Não, acho que essa pode ser uma boa razão mesmo. É um bom ponto, realmente. O PP tem jogado todos os jogos mesmo. Eu até concordo com o Henrique e talvez seja essa a explicação. Porque, como eu falei anteriormente, parece que ele tá sem força, sabe? Tu vê que cara, ele tem... e é uma... Desculpa te interromper. Não, é claro. Uma coisa que eu também notei no Galhardo. Isso também, sabe? Meio com o corpo meio pesado, assim, os movimentos meio lentos. Eu acho que o desgaste tá vindo muito fortemente, assim, porque... Claro. Essa temporada realmente está muito puxada, muita viagem, muitos jogos, né, acumulados, e o Galhardo também ali no Inter era o cara que estava em todas. Exatamente, eu acho que é a mesma situação, assim, porque o Galhardo também, quando o Inter entrava com um time alternativo, o Galhardo também entrava no segundo tempo, assim como o PP, quando ele é poupado, ele entra também no segundo tempo. Então, assim, eu acho que esses caras também tem que ter um descanso, por mais que a torcida pode chiar e tudo mais, mas é melhor evitar uma lesão, alguma coisa mais grave, e até para ele melhorar o próprio rendimento, né? Os dois. Exato. Até porque, que nem tu falou agora, já ia comentar isso, né? Daqui a pouco estoura e tu fica sem jogador pro resto da temporada. E aí, como é que tu vai se virar, né? Dessa maneira. Mas até em relação ao próprio Galhardo, eu acho que pode ser isso, sim. A temporada tá funilando, né? Tá chegando numa altura em que o excesso, né, de jogos do calendário, a gente sabia que uma hora ou outra ia estourar, e talvez a gente esteja chegando nesse momento. Claro que daí o jogador fica cansado, e até o ponto que tu falou, que realmente é verdade, acontece muito com o Galhardo no Inter. O Galhardo joga até quando é poupado, né? Digamos assim. Vários jogos que o Inter deixou ele no banco, mas precisou dele no segundo tempo, ele entrou. Até contra o Palmeiras lá. É bom lembrar que estava ocorrendo um empate lá no Allianz Parque. Ele entra no segundo tempo, faz o gol de pênalti, claro, depois o Inter toma um empate, mas foi mais ou menos nessa situação, entendeu? Tu tá no banco, tá sendo, entre aspas, poupado, mas daí tem que entrar na fogueira, e talvez aí com 1-0 contra, ou num jogo muito mais complicado, que o desgaste é praticamente o mesmo como se fosse jogar os 90 minutos. E o Goianiense ele entrou também, assim. Realmente é bem isso mesmo. E também o desgaste emocional, né? Porque, claro, o cara vai ali, talvez não fica no banco e tal, mas o fato dele concentrar, dele fazer uma viagem quando o jogo é fora de casa, também são coisas que não a gente, por exemplo, claro, eles ganham um bom salário para isso e tudo mais, mas essa não é a questão. Eu acho que como o ser humano também, eles têm um desgaste muito grande mentalmente, porque imagina se fosse a gente assim viajando todas as semanas, né, e fora o cansaço físico de jogar o tempo todo, mas o cansaço de tu estar sempre viajando, de tu nunca parar em casa, isso é complicado também, de ver pouco a família, porque aí tu tem 2 eliminações assim pesadas que nem o Inter teve. Tudo isso vai pesando emocionalmente também até, e não tem como não influenciar até na parte física depois, entendeu? Porque se os jogadores não tiverem com a cabeça boa também, isso vai refletir no corpo. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Até peço desculpas, Alexandre, por te interromper. Não, mas eu concordo, até porque, né, o ponto que tu pegou aí muito bem, ficar longe da família, né, ficar sempre naquela função de concentração, viagem, claro, não entro nem no mérito do salário deles, é que independente do salário ou não, eles são seres humanos, né, não tem, cara, não é porque ele ganha um bom salário que ele vai ficar imune a esse tipo de situação. E claro, o Galhardo tem um agravante, que as próprias críticas, né, ele vinha numa toada em que
todo mundo elogiava ele, chegou a ter seleção Exato. brasileira, né? Então ele tava na melhor fase da carreira dele e do nada isso se quebra e, claro, conhecendo até a imprensa gaúcha e a torcida colorada, vieram, né, de pau em cima dele, né? Vamos dizer assim. Então isso também prejudica muito o profissional. É verdade. Mas eu acho que é isso aí, né? A gente falou bastante aí, depois puxamos o Inter de novo. Eu acho que deu pra falar bastante dessa rodada e falar um pouco do que aconteceu, das perspectivas pro seguinte, pro andamento do campeonato. Eu acho que agora vamos pros palpites. Agora eu acho que essa semana a gente faz só do Grêmio, né? Daí depois no programa de quinta-feira a gente, além de falar sobre os acontecimentos das eleições coloradas, a gente fala também do que aconteceu entre Grêmio e Santos. Mas eu queria ver agora os palpites para Grêmio e Santos, já que o Inter não joga no meio da semana, né? Daí a gente faz só do Grêmio e do Santos. E aí no próximo programa a gente volta com o palpite dos dois times, visando o Campeonato Brasileiro, que é no sábado o Inter joga contra o Palmeiras no Beira-Rio também. Daí a gente fala mais um pouquinho. Bom, vamos lá, amigos. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, 7h15 da noite, pela Libertadores na quarta-feira. O que vai dar? O que vai acontecer? Vou fazer as honras aqui, vai ser 2-2 e o Grêmio vai passar no saldo qualificado, bem sofridinho. Ah. Olha, 2-2 é... Tu quer sofrer, né, Alexandre? Ousado. Ousado, exato, não, gostei da resposta do Já diria Santana, querem me enlouquecer. Exato. Não, eu vou deixar no 0-0 maroto, né? Acho que fica bom pra todo mundo. Nem pra todo mundo, né? É verdade. Cara, olha, vai ser bem difícil. Eu tô, sinceramente, gurizada, eu não tô tão otimista pra esse jogo, não. Eu acho que se o Grêmio passar, que eu tô bem pessimista, pra dizer a verdade, pelos dois últimos jogos. Claro que o último jogo foi com o time reserva, mas a atuação aqui na arena me deixou bem desconfiado. Fora todo aquele mistério que ronda o Jean-Pierre ali, que a gente não sabe se vai jogar, que o Renato proibiu dar informações sobre o departamento médico. Apesar da gente vai entrar em coma de novo. Ter algumas fontes ali que estão começando a falar, pelo menos eu vi no Twitter ali algumas fontes confiáveis que estão dizendo que vai jogar, né? Mas é difícil saber, até pela postura do Santos, porque o Santos joga bem fora de casa e quando é em casa não joga tão bem, então eu pelo menos estou muito confuso no que pode acontecer nesse jogo. Mas enfim, eu acho que vai ser 1-1 e o Grêmio vai passar nos pênaltis. Eu acho que vai ser nesse nível de sofrimento. Eu achei que o Alexandre queria sofrer, mas agora eu vi que tu ganhou dele. Eu quero chorar na quarta-feira. Quero emoção. Foca em mim que eu vou chorar. Eu acho que vai ser bem tenso, assim, porque o Santos é um baita time também, apesar de hoje ter tomado uma chinelada, vamos dizer assim, do Flamengo, mesmo com um time alternativo ali. Mas também é um resultado que não inspira tanta confiança para os santistas, acredito eu. Mas, cara, eu acho que não foge muito disso. Eu queria fazer um ponto aqui que eu acredito mais no Grêmio do que no departamento médico do Grêmio, né? Então, eu não sei, eu acho que o Jean-Pierre não vai jogar, porque, olha, o Alisson já tá em coma, né? Já induziram ao coma, já. Ele se lesionou, era 2-3 semanas, o cara já nunca mais voltou. Então, assim, eu acho que o Jean-Pierre vai ser induzido de novo ao coma, vai voltar daqui uns 7 meses, aí eles vão explicar. Ele vai entrar pro tratamento com células tronco agora. Lesão grau 2, né? Muscular. Não. Tá. Mas uma seríssima. Assim, a Seríssima. medicina ainda tá estudando lesões musculares. Mas por que? Agora pergunto, e é realmente curiosidade minha, como colorado, por que o Grêmio tem esses problemas com o departamento médico? Não entendo, porque o Inter teve isso por um bom tempo, até com o próprio Dourado, né, que era um grande mistério da humanidade. Mas o Grêmio tem o Dourado, né? O Dourado. Henrique Dourado, o Rodrigo Dourado.
Então. Desculpa, Porto. Tá certo. Eu esperei o Alexandre, mas ele não vou... fez a piada, então eu tive eu achei que o Alexandre ia entrar. Na primeira não Peço perdão. Peço perdão aos ouvintes. Sem imparcial. Assim, ó, só pra deixar claro. Só pra deixar claro que eu já ouvi algumas cornetinhas que o programa tá disparelho, que são 2 gremistas. Eu realmente não. Tem momentos que eu não consigo não dar aquela alfinetada. Então a gente tá providenciando, segundo Colorado. Colorado se habilitem para participar do programa, porque a gente tá fazendo um peneirão aí pro próximo participante. Eu acho que tu tá certo. Tu tem que aproveitar. Hoje é domingo, né? Domingo de noite aí. Até quarta. Aproveita até quarta, porque na quinta a tua atuada vai ser diferente. Olha, Porto, tu sabe que isso que tu tá falando pode se voltar contra ti, né? Porque tem eleição no Inter também na quinta. Então, assim, tu não deseja o mal pros outros, porque isso pode se voltar contra ti. É só um aviso, assim. Longe, nunca seria capaz de fazer uma atrocidade dessas com os amigos. Mas então acho que era isso, gurizada. Querem falar mais alguma coisa aí? Acrescentar mais um comentário? O espaço tá aberto aí pra vocês falarem. Quero dar os parabéns pro Portinho pelo primeiro acerto nos palpites que a gente faz aí no É verdade, muito obrigado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Mas lembrando que ele acertou um jogo, né? Ele não fez o 100%. Não, aí fica demais também, né? O jogo que a gente falou que ia ser 3-1, ele errou por um gol, porque hoje eu fui conferir pra ver se ele ia ganhar o prêmio especial secreto, que a gente ainda não pode dizer. Mas ele acertou só 50%, então vamos pra próxima tentativa. Agora a próxima rodada é mais fácil, né? Que é só um jogo, então vamos ver se alguém acerta. É verdade. Eu acho que o prêmio tá perto de ser revelado. Eu espero que seja o Alexandre que acerte, tá? Só pra deixar claro, porque eu não quero ir pros pênaltis. É só um sentimento meu, mas não é que eu quero ir pros pênaltis. Não, até aproveitando aí o gancho, né, pra finalizar. Eu passei por 2 decisões de pênaltis nas últimas semanas e, cara, assim, ó, horrível. Não recomendo pra ninguém. Quando é no dos outros é legal, mas quando tu tá envolvido, parece que tu vai morrer a qualquer momento. É triste. Mas então tá, rapaziada. Eu acho que com essa mensagem edificante aí do Porto aí, com muito sentimental, a gente vai terminar o programa de hoje. Agradecer a participação aí, gurizada, mais uma vez de vocês aí, Porto e Alexandre. Foi mais um papo que rendeu bastante. Eu até achei que esse episódio ia render um pouco menos, porque os jogos não foram... assim, não aconteceram grandes coisas. Claro que o Inter retomou o caminho das vitórias ali, mas não jogou tão bem, mas rendeu bastante. A gente sempre consegue falar bastante e se divertir acima de tudo, né? É isso aí, gurizada. Eu agradeço aí mais uma vez, Henrique, agradeço o Portinho, mais um papo excelente, né? Saí satisfeito aí dessa nossa resenha. E é isso aí, né? Se deixar a gente falar de futebol, a gente vai longe mesmo. Exatamente. Por isso tem que encerrar. Verdade. Valeu, Portinho. Até a próxima. Valeu, Henrique, valeu, Alexandre, valeu a todos que nos acompanham. Agradeço novamente, é muito importante para nós essa audiência, esse feedback que nós temos tendo. Então, vamos para mais uma semana, né? Mais uma semana, agora finalmente o Abel vai ter uma semana vazia para treinar. E na quarta-feira aquela secadinha, né? De canto, né? Ali, bebendo uma cervinha. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. Então tá, rapaziada, até quinta-feira com outro episódio do PelotaCast. Valeu, abraço.